Olá, sou a Alessandra Ramos, sou uma pessoa trans, sou presidente do Instituto Transformar e hoje a gente vai falar um pouco sobre direitos humanos, violação, gênero, raça, identidade e sobrevivência de pessoas trans e pessoas afrodescendentes. Esse projeto é uma iniciativa de um contrato celebrado entre a IAF, o Instituto Raça e Igualdade e uma realização da Rede Afro-LGBT junto com o Instituto Transformar. Eu sou uma ativista de direitos humanos, trabalho há 20 anos com esse tema e a gente luta pela emancipação de direitos de pessoas trans e LGBTQIs e principalmente com vistas à interseção de raça e gênero. Então, esse projeto é para falar de pessoas LGBTIs afrodescendentes. A gente vive um cenário de violações de direitos, em que as violações de direitos de pessoas LGBTQIs são constantes. Desde muito tempo, a homossexualidade não consta mais no rol de doenças da OMS, mas as violações de direitos e o reconhecimento legal de uniões entre pessoas do mesmo sexo só foi reconhecido no Brasil em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. No Brasil, nós também temos a questão do racismo. Pessoas negras, pessoas LGBTIs sofrem constantemente com a dupla discriminação de raça, por serem negros, por serem pessoas afrodescendentes, e sofrem também com a discriminação por serem pessoas LGBTIs. E essas discriminações, elas se potencializam à medida que essas marcas, elas ficam evidentes nessas pessoas. E aí outras questões também, como a pobreza, como a origem social, a localização geográfica, também vão exercer um fator de risco e potencialidade dessas violências muito grande. É nessa questão que a gente luta para enfrentar e para criar marcos legais que possam proteger os direitos dessas pessoas. A luta LGBT no Brasil, ela já existe desde 1978 com a criação do Grupo Somos, mas com o advento da AIDS na década de 80 e no comecinho da década de 90, houve a organização mesmo de grupos LGBTs e também de grupos de pessoas trans, de travestis, na luta contra a AIDS. Essa luta que matou tantas pessoas fez com que essas organizações e grupos de pessoas coletivos se organizassem e se movimentassem para procurar leis e garantias de direitos. A violência policial nas ruas também contra as travestis que se prostituíam, porque tinham apenas como a prostituição a sua única opção de renda e de geração de renda, também enfrentaram problemas e precisaram se organizar, e isso deu início ao que a gente chama de movimento LGBT organizado. Desde a década de 90, o movimento de travestis existe. Foi fundado no Rio de Janeiro por várias pessoas travestis, entre elas a Giovanna Baby, que é uma pessoa travesti e negra e nordestina. A partir desse momento, a nossa luta se intensifica. A gente consegue nos juntar em associações para pleitear direitos simples, como, por exemplo, a não violência policial, como, por exemplo, o direito ao atendimento de saúde, porque muitas dessas pessoas eram simplesmente rejeitadas nos hospitais, rejeitadas nos locais de saúde e não tinham direito ao tratamento digno. Né? Com isso, a gente fortalece as políticas brasileiras, principalmente a política de combate ao HIV/AIDS, e isso é um marco muito importante para o movimento de travestis e transexuais e para o movimento LGBT, porque a partir dessa organização, a gente consegue estabelecer um dos programas que foi reverenciado como um dos melhores do mundo, que é o nosso programa de HIV/AIDS, a resposta à epidemia de HIV/AIDS no Brasil, que contou muito intensamente com a participação de travestis, transexuais, homens gays e pessoas LGBTs em geral.
né? A partir desse momento e dessa luta, dessa organização, outros direitos de cidadania foram começados a ser pleiteados. Embora na questão de direitos humanos, a população LGBT e os seus direitos demoraram um pouco para poder pautar dentro da luta maior de direitos humanos o que era necessário, né? Ou seja, o que eu quero dizer é, as pessoas LGBTs deixaram de ser consideradas por durante muito tempo nas suas pautas como pautas reais de direitos humanos, e sim consideradas como pautas secundárias. A partir dessa luta e desse envolvimento do movimento LGBTI dentro das pautas de direitos humanos, houve esforços, por exemplo, durante a Conferência de Durban contra o racismo e a xenofobia e intolerâncias correlatas, que aconteceu nesse processo entre 99 e 2001, mais ou menos. Houve um esforço do movimento LGBT brasileiro de colocar entre as intolerâncias correlatas a discriminação por orientação sexual. Mas a gente não conseguiu nesse momento. Houve também esforços de colocar no plano, né, de direitos humanos que foi organizado aqui no Brasil, o primeiro PNH, as pautas de identidade de gênero e orientação sexual. Minto, orientação sexual. Nessa época a gente ainda estava desenvolvendo esse conceito de identidade de gênero. E a gente vê e observa que era difícil pautar dentro das lutas de direitos humanos as necessidades e as demandas da população LGBT como demandas legítimas, demandas e entender essas violações e o desrespeito sofrido por pessoas LGBTs, a discriminação e o preconceito que elas sofriam, as potencialidades dessas discriminações e preconceitos como pautas que deveriam de ser encarregadas, que deveriam de ser lidadas pelas pautas de direitos humanos. Mas muitos avanços foram feitos também. A gente conseguiu pautar dentro dos planos aqui no Brasil. A gente consegue, em 2004, ter um programa governamental chamado Brasil Sem Homofobia, e a partir daí uma série de políticas começam a ser desenhadas, mesmo que de maneiras pontuais, em alguns estados e cidades brasileiras, mas também o governo federal passa a assumir um papel de protagonista e aceitar que era necessário tomar medidas e criar políticas públicas que enfrentassem a discriminação sofrida por pessoas LGBTs. Mas não é até 2008 que a gente consegue efetivamente ter uma coordenação de políticas LGBTs dentro do governo federal, e a gente consegue também ter uma série de ações interministeriais que lidassem com a pauta, como, por exemplo, a abertura de editais que pudessem fazer o enfrentamento da narrativa cultural sobre pessoas LGBTs, enfrentar a LGBTfobia no âmbito da educação, enfrentar a LGBTfobia no âmbito da violência policial e do tratamento que as forças policiais e as autoridades concedem às pessoas LGBTs quando abordadas na rua, principalmente na violência que as travestis e transexuais sofriam e o desrespeito que elas sofriam ao seu nome social, né? Ou seja, a maneira como elas são reconhecidas na sociedade. Pessoas LGBTIs e essas travestis estão com certeza na ponta, né, na franja, sofrendo as maiores violações, as violações mais duras de direitos humanos. E aí a gente pode falar, quando eu vou falar no tocante a travestis e transexuais, que uma das maiores violações de direitos humanos que aconteciam e ainda acontecem é o desrespeito à identidade de gênero e a discriminação justamente pela identidade de gênero. E aí, só para dizer para vocês o que é identidade de gênero. A identidade de gênero é a percepção interna que a pessoa tem de si própria como pertencente a um gênero ou ao outro, independente das convenções sociais. Ou seja, é uma pessoa que, quando ao nascer foi assinalada como pertencente ao sexo masculino ou feminino, e a partir do seu desenvolvimento na infância, na adolescência ou na idade adulta, começa a se perceber como pertencente a outro gênero e começa a se expressar de maneira de acordo com outro gênero, com um gênero feminino, masculino
masculino ou com nenhum gênero. E a essas pessoas a gente dá o nome de transgênero. Transgênero é toda pessoa que desafia as normas de gênero de alguma maneira, né? Porque a sua identidade de gênero não condiz com aquela que a sociedade lhe colocou como norma. E aí a gente está falando de pessoas travestis, transexuais, pessoas não binárias e de mais identidades transgêneras, porque a gente tem muitas formas de se identificar, assim como a gente tem muitos seres humanos no mundo. Então, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando dessa percepção interna que cada um tem sobre si próprio, e quando a gente está falando de pessoas transgêneras, a gente está falando de todas as pessoas que desafiam essas normas de gênero vigentes, que dizem que só existem dois sexos, masculino e feminino. E aí essas pessoas vão modificar isso porque elas se expressam e elas são a própria prova de que não. Existe uma identidade de gênero interna, geralmente ela combina, geralmente a pessoa nasce com o sexo masculino, com uma identidade de gênero masculina, e ela tem uma concordância, e a essas pessoas a gente chama de pessoas cisgêneras. E quando a pessoa não concorda entre o seu sexo e a sua identidade de gênero, a gente chama essas pessoas de transgêneras. E aí tem vários nomes. A gente vai falar de travestis, que é uma identidade típica brasileira, né? Brasileira e de alguns países da América do Sul, né? De populações que se chamam desse nome. Mas a gente tem pessoas transgêneras que também se identificam como transexuais. Temos pessoas transgêneras que se identificam também como não binárias. Então, é uma profusão de identidades políticas, mas o que importa em tudo isso é o respeito à identidade de gênero de cada um. Ou seja, o respeito a como essa pessoa se sente, ao modo como ela se expressa e ao que ela reivindica legalmente para si. No caso das pessoas trans aqui no Brasil, que é a abreviação de pessoas transgêneras, a gente está falando de pessoas que reivindicam o direito a terem todas as suas modificações corporais incorporadas pelo sistema de saúde brasileiro, seja no sistema privado ou no sistema único de saúde público. E elas também reivindicam as mudanças, poderem mudar, né, o seu gênero e o seu nome, o marcador civil, né, ou seja, o seu registro de nascimento ali, onde está escrito o sexo e onde está escrito também o nome da pessoa, para aquele gênero que mais se adequa à sua vontade, né? Ou seja, uma pessoa que nasceu e tem o sexo masculino vai escolher ou não, né, ter um gênero, um sexo feminino, e esses são os direitos básicos que as pessoas trans reivindicam. E a partir desses direitos, vários outros direitos, né, como o direito à educação sem discriminação, o direito ao acesso à saúde integralmente, o direito a ser tratado com respeito em órgãos públicos e em todos os lugares que vão, ou seja, o direito à dignidade, assim como todo cidadão brasileiro. E, infelizmente, a gente tem um histórico no Brasil de desrespeito a esses direitos. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E também é campeão no assassinato de pessoas LGBTs no mundo. Essa é uma mácula e uma mancha do Brasil que, infelizmente, a Constituição de 88 não conseguiu tirar. E embora a gente tenha tido avanços nos direitos de pessoas trans, porque o Supremo Tribunal Federal, em março do ano passado, concedeu a pessoas trans o direito de poderem mudar o seu gênero e o seu nome nas suas certidões de nascimento sem nenhum tipo de prejuízo. A gente vê que esse direito, na prática, ele não é executado na sua amplitude, na sua integralidade. Embora já há uma regulamentação do CNJ nesse sentido, muitos cartórios ainda exigem muitos documentos que não estão constando no provimento do CNJ, muitos se recusam a fazer, e existe uma ignorância muito grande, porque há uma resistência cultural, porque há aquilo que a gente chama de transfobia, e essa transfobia ela é estrutural e sistêmica, ou seja, ela está permeada em todos os âmbitos da sociedade, seja ela na cultura, ou seja, na maneira como as pessoas
pensam e no que elas pensam a respeito de pessoas trans, seja ela nas instituições também, né, no modo como essas pessoas têm os seus acessos negados. A maioria da população trans, ela exerce o trabalho de prostituição. Tanto travestis e transexuais, e principalmente as mulheres, exercem um trabalho de prostituição, conforme dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais. 90% dessa população tem apenas essa opção de trabalho como fonte de renda, né? E não deveria de ser assim. A prostituição não é algo que deva ser condenado, mas ao mesmo tempo não deve ser o destino único de uma população inteira. E infelizmente isso que acontece com as mulheres trans e travestis. Quando a gente coloca os homens trans também dentro desse pacote, esse número desce um pouco para 67%, mas ainda é um número muito alto dentro da população. A gente observa que as travestis transexuais, assim como homens gays e mulheres lésbicas, todos eles, aqueles que demonstram principalmente e que optam pela escolha de assumir-se, sofrem preconceito já desde muito cedo, desde a tenra idade, dentro da família. É o primeiro local, é a primeira instituição que os nega e que muitas vezes o expulsa de casa, trata com violência, causando também mortes, causando também uma série de problemas e fissuras psicológicas e sociais nesses indivíduos. A partir daí, também acontece a discriminação no ambiente escolar. E a gente também tem a questão da discriminação no mercado de trabalho, né? Porque eu acabei de falar que 90% dessa população acessa a prostituição como o único meio de renda, o único meio econômico, de acesso aos meios econômicos. E isso é bastante grave. Não faltasse tudo isso, o Brasil ainda é campeão de assassinato de travestis, transexuais e pessoas LGBTs. Dessas pessoas, 80, por exemplo, dos números de assassinatos contidos no relatório da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais no ano passado, a gente tem 82% desses assassinatos de pessoas negras, afrodescendentes e de procedência nordestina também. Isso é um dado muito grave que corrobora com as nossas afirmações de que as pessoas afrodescendentes e pessoas LGBTs sofrem muito com a discriminação no Brasil e que essas discriminações, quando cruzadas, ou seja, quando nós falamos de pessoas negras e LGBTs, essa discriminação aumenta e se potencializa exponencialmente. O racismo também é uma mácula na população brasileira. A história da escravatura, né, e tudo aquilo que ela trouxe, a falta de reparação histórica e de ações afirmativas que pudessem dar à população negra ferramentas para que elas pudessem estar socialmente menos vulneráveis, é histórica e a gente sabe muito bem disso. No Brasil, as políticas de cotas começaram apenas em 2003, mas essa população ainda segue sofrendo graves violações de direitos humanos. É da população negra os maiores números de pessoas encarceradas. É da população negra os maiores números de mulheres que são assassinadas e que sofrem violências. É da população negra vários números e índices de desenvolvimento humano que não correspondem àquilo que a gente quer para uma sociedade que respeita os direitos humanos. O racismo é uma marca da sociedade e também está impressa na cultura e no modo como a gente fala, no modo como a gente se relaciona e no modo como a gente pensa as pessoas negras e como a gente pensa o lugar dessas pessoas na sociedade. Há uma hierarquização de pessoas negras na sociedade e não poderia ser diferente quando se trata de pessoas negras que são LGBTs, de pessoas afrodescendentes que são pessoas travestis e transexuais. Eu sou uma travesti negra e também posso relatar pessoalmente várias violações de direitos humanos a que eu fui submetida antes da minha transição, de me assumir publicamente como uma pessoa trans e
principalmente depois dessa transição. O modo como as oportunidades sociais elas são mais escassas é muito visível e é sentido pela gente na pele. Nesse sentido, eu comecei a pensar em várias estratégias de luta, porque não era possível que a gente lutasse pelas questões LGBTs e que a gente não falasse dessa variante, dessa interseção de raça. Né, porque ela era algo que nos interpelava também, ou seja, nós éramos atingidos pelas violações de direitos humanos enquanto pessoas negras e LGBTs. A partir de 2005, existem esforços no Brasil para pensar a questão de raça, gênero, orientação sexual e identidade de gênero no sentido de haver uma luta para esse enfrentamento. Mas a minha entrada é em 2012, quando a gente começa a participar de uma série de consultas que foram feitas por organizações internacionais a respeito dos direitos humanos de mulheres trans e travestis negras. Essas consultas, entre outros produtos, geraram o primeiro relatório a respeito do assunto, que é o primeiro relatório sobre violações, sobre a situação de direitos humanos de mulheres trans e travestis afro-brasileiras, produzidos pela organização americana Global Rights, que hoje se encontra extinta, mas o relatório ainda é acessível na internet. E a partir desse relatório, a gente conseguiu provocar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos no sentido de estabelecer uma audiência que falasse de violações de direitos humanos de mulheres trans afro-brasileiras. E convidar o governo brasileiro para falar da resposta que ele tem tentado dar para esse caso. Fica evidente a partir desse momento que as políticas públicas interseccionais de gênero e enfrentamento da discriminação por orientação sexual, identidade de gênero e as políticas de raça não se encontram e não se conversavam, ainda não conversam, e que poucas medidas têm sido tomadas na questão do enfrentamento a essa violência, que as pessoas trans e travestis afrodescendentes ainda são alvos preferenciais da violência policial, ainda têm mais dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, são as que têm os maiores números de evasão escolar e ainda são as pessoas que sofrem mais ataques psicológicos, justamente pela dupla origem na sua discriminação, né? Tanto a questão da identidade de gênero, por serem travestis e transexuais, quanto a questão da raça. A partir dessas provocações, a gente começa a trabalhar no sentido de provocar o sistema internacional para atentar para os direitos de pessoas travestis e transexuais. Muitos avanços a gente consegue nessa luta, né, na segunda metade do século XXI, como é entre elas, né, a elaboração de documentos dos organismos internacionais de direitos humanos para a defesa, atentando para a defesa, né, e para o respeito do direito à identidade de gênero e à orientação sexual e contra a discriminação, justamente por esses mesmos motivos. A gente começa a ter relatorias específicas dentro tanto da Comissão Interamericana e do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, quanto também do Sistema Internacional de Direitos Humanos, que é a ONU, com relatorias específicas para a identidade de gênero e orientação sexual, que tenta reunir e que tenta, dentro dos tratados de direitos humanos, reforçar que a não discriminação, a equidade, a igualdade é um direito de todos, inclusive de pessoas trans, travestis, transexuais e inclusive de pessoas LGBTs no geral. Essas lutas, elas vão sendo parte de um trabalho de incidência política que tem sido feito por organizações como o Instituto Transformar, como a Rede Afro-LGBT do Brasil, também como outras organizações e diversos organismos, junto a esses órgãos de direitos humanos, mas não somente, também dentro do Brasil, junto ao governo brasileiro, para que essa resposta fosse aumentada. Nesse sentido, a organização Rede Afro-LGBT, que é
um coletivo nacional que agrega pessoas e organizações afrodescendentes e LGBTIs, começa a produzir conhecimento e a levantar dados a respeito da sensação de segurança e das violações sofridas e cometidas contra as pessoas afrodescendentes LGBTIs, e também da política ou da ausência de políticas públicas para essas populações. E é nesse sentido que a gente tem informações e dados para provocar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para uma segunda audiência que acontece no ano de 2017, onde o Fórum Nacional de Pessoas Transnegras, o FONATRANS, e a Rede Afro-LGBT provocam o Estado brasileiro e o chamam para dar uma resposta através da comissão numa audiência pública que também evidencia os poucos avanços nas políticas públicas voltadas para essa população. Embora a gente saiba do acesso que melhorado, a gente saiba das leis, das legislações, não propriamente legislações, mas da decisão do Supremo sobre a identidade de gênero e sobre a possibilidade de mudança de nome. A gente sabe da portaria do SUS que estabelece o processo transexualizador, possibilitando essas pessoas as suas transições dentro de protocolos de saúde aprovados por especialistas, mas a gente sabe também que na ponta a vida dessas pessoas, principalmente das pessoas LGBTIs afrodescendentes, pouco mudou. A sua falta de acesso, a questão da pobreza ainda interfere muito. Elas ainda continuam sendo assassinadas, elas ainda continuam em situação de vulnerabilidade, elas ainda continuam sendo o alvo preferencial das operações policiais. Os seus corpos ainda continuam sendo alvo preferencial do sistema carcerário, né? A gente ainda enfrenta violações de direitos humanos dentro do sistema carcerário quando essas pessoas são destratadas justamente em razão da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual e da sua raça. Então, nós ainda temos um cenário muito preocupante no que toca à população afrodescendente LGBT. E uma das lições que a gente aprende é que não basta a construção de um arcabouço e de uma teia de proteções legais simplesmente no marco legal e no marco das leis. Essa proteção ainda não existe porque o Congresso Nacional se nega a legislar desde 1988 da Constituição, da nova Constituição, se nega a legislar sobre a vida de pessoas LGBTs e muito pouco legisla sobre a questão dos cidadãos negros e negras brasileiros. E a gente ainda tem esse problema agravado porque, na ponta, as pessoas continuam sofrendo violações de direitos humanos. A gente tem decisões do Supremo Tribunal que facilitam e que melhoram a vida de pessoas LGBTIs, mas a gente vê que o que acontece ainda se repete na estrutura social. As pessoas LGBTIs brancas e de classe média alta, conseguem ter acesso aos direitos conquistados, mas as pessoas que têm menos acessos por conta da estrutura, por conta da educação, por conta das questões econômicas, que geralmente são as pessoas de origem nordestinas e do norte do Brasil, e são pessoas afrodescendentes, não conseguem ter o seu acesso às poucas e parcas políticas públicas que estão sendo criadas. Nesse sentido, a gente precisa continuar estimulando o governo brasileiro a produzir respostas para essas disparidades, para essas desigualdades, e essas respostas elas são provocadas através de ações que são feitas de incidência do movimento social, tanto dentro do Brasil
quanto fora do Brasil. Nesse sentido, é que a gente acessa o sistema internacional, tanto o sistema regional quanto o sistema internacional, procurando respostas, fornecendo informações, fazendo denúncias das violações de direitos humanos, pedindo medidas cautelares para que essas violações sejam, para que a gente possa atentar para violações específicas e provocando audiências e levando casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos justamente para fazer esse enfrentamento. Trabalhar nesse sentido me dá muito orgulho e é isso que a gente está fazendo aqui agora. Obrigada a todos.